Um abraço para você conectado no maispb.com.br. Hoje o nosso papo é sobre esse futebol paraibano que já se respira. 2016, Botafogo, 13 Campinense. Essas três principais equipes já encerraram praticamente os seus ciclos de contratações para esse início de temporada. Max Oliveira, quem contratou melhor na sua opinião? É uma excelente pergunta, viu, Maurílio? Botafogo contratou, foi ao mercado, 13, Botafogo e 13 saíram do zero, né? Praticamente. Campinense manteve ali uma base, fez contratações pontuais, mas eu diria que eu não fujo da raia que o Botafogo, com um poder aquisitivo maior, com alguns jogadores interessantes aí, fez as contratações mais interessantes. Agora precisa consolidar isso na prática quando os jogadores puderem incorporar ali o esquema tático do técnico Itamar Schiller, né? A última contratação do Botafogo foi o meio-campista Ailton, que teve passagem aí por Sport, Santa Cruz, Atlético de Goiás. Esse jogador foi anunciado na última segunda-feira, deve ter sido praticamente a última contratação, pelo menos para esse início de temporada. A torcida do Botafogo que ficou na expectativa da diretoria anunciar um jogador, um medalhão, um jogador de mais renome no cenário nacional, mas não tá fácil para ninguém contratar não, viu? Não é, se a gente for analisar o cenário nordestino, até no cenário nacional, ninguém faz grandes contratações. O momento econômico é difícil. Algumas contratações que o Botafogo fez, algumas podem ser contestadas no que se refere ao tempo que o jogador passou inativo, como o Michel Alves, o próprio Ailton, mas a qualidade técnica desses jogadores é indiscutível. Agora vamos ver na prática se esses jogadores vão estar desenvolvendo um grande futebol. Isso a gente só vai ver na prática, mas eu acho que o Botafogo fez contratações interessantes, trouxe o Val, um jogador que já conhece a realidade do time, foi valorizado lá fora, o próprio Ailton é um jogador interessante. O sistema defensivo do Botafogo diria que é o maior destaque. O Plínio, um grande zagueiro, com o Magno Alves sendo aí repatriado, o Jefferson Recife, que foi considerado o melhor lateral esquerdo da Paraíba no último campeonato. E eu particularmente esperava um pouco mais das contratações do Botafogo, mas também fica aquele questionamento, se de fato a crise econômica que atingiu o país e parece que também atingiu o futebol, é de fato o fator predominante para esse nível de contratações, ou pelo menos se a falta de nomes hoje no mercado também pode ter pesado para essas contratações, porque a gente esperava, o próprio Botafogo esperava trazer, pelo menos a gente pega o Ailton, que foi anunciado por último. O Botafogo sondou o Marcelinho Paraíba, não deu certo. O Botafogo também teve uma sondagem em cima do Lúcio Flávio, aquele que passou por Botafogo do Rio de Janeiro, Curitiba, também não deu certo. E aí o Ailton deve ter sido o terceiro, quarto nome. Então mostra aí que essa contratação não foi a top de linha, né? O Botafogo tinha outros nomes que eventualmente não deu certo e aí buscou o Ailton. E também fica esse questionamento se de fato essas contratações, não só do Botafogo, mas também do Campinense e do 13. O 13 contratou o Lúcio Curió, parado há um ano, o Ailton estava sem jogar desde julho, o Campinense contratou o Roger Gaúcho, que também estava parado desde julho, desde agosto. Então são contratações com jogadores que são contratados para ser os pilares de suas equipes, né? Os jogadores tidos de peso, mas são jogadores que não vinham jogando recentemente, que não teve um bom 2015. Não querendo fazer média com as três equipes, mas acho que é uma observação que eu faço, as três equipes elas conseguiram sucesso em determinados perfil, né, de equipe. Por exemplo, se o Botafogo ganhou no quesito contratações mais robustas, de peso, como queiram destacar, o 13 ganha no quesito criatividade. O 13 é a equipe que passa pelo momento financeiro mais difícil entre essas equipes, mas conseguiu ir no mercado, pegar jogadores que fizeram trabalhos recentes, interessantes. Dentro do cenário dentro atual, do cenário, do 13 contratores muito que interessantes. não tem um calendário como o Botafogo e o Campinense tem, também não tem as receitas que esses dois clubes possuem hoje. O 13 teve algumas peças interessantes, no caso do Elanardo, do Júnior Xuxa, que participou do acesso do River do Piauí, mas algumas contratações do caso como do Lúcio Curió, que estava há um ano parado, o Larramendi, que estava na terceira divisão do futebol uruguaio, são contratações assim que deixam um ponto de interrogação, assim mas vem para compor o elenco, né? Exato. No caso do 13, o Lúcio Curió, o Larramendi, alguns outros, um ou dois jogadores que a gente tem um ponto de interrogação por não conhecer muito bem. E por ser jogadores que estavam parados há um bom tempo e estava, no caso do Larramendi, numa terceira divisão do futebol uruguaio. São jogadores que vêm para compor o elenco. Diferente do caso do Botafogo, que contratou o Michel Alves, um goleiro para substituir o Genivaldo, há 2 anos parado. E aí a gente não espera. Tipo, o Michel Alves vem para substituir o Genivaldo, vem para ser titular, a priori.
Então, esse jogador, você fica com o pé atrás, 2 anos parado. O mesmo caso do Ailton, que não teve uma boa passagem pelo Atlético de Goiás, não teve uma boa passagem pelo Santa Cruz, foi campeão do Nordeste pelo Sport, mas também teve Mas suas são críticas, bons jogadores, né? São bons jogadores, mas que não teve recentemente um bom trabalho. Agora, São jogadores que o Botafogo traz para ser o pilar da equipe, a estrutura. O Ailton vem para vestir a camisa 10. O Ailton não vem para compor elenco. O Michel Alves da mesma forma. Agora, se o Botafogo ganha no quesito financeiro, se o 13 ganha no quesito criatividade, o Campinense ganha no quesito dever de casa, né? Dever de casa, manteve a base. Manteve a base. Eu acho que dos 3 é o que está um pouco mais à frente, porque o Campinense manteve uma base, né? Aqueles jogadores que entendem que foram bem no Campeonato Paraibano, também na Série D do Campeonato Brasileiro, e trouxe algumas peças interessantes. No caso, exemplo do Chapinha, do Roger Gaúcho, que para mim também é um ponto de interrogação, foi a grande contratação do Campinense, mas é um jogador que em 2015 passou pelo Ceará e rapidamente foi dispensado, também não teve um trabalho recente que transmita uma confiança, entendeu? Mas ficou devendo no ataque. Trouxe aquele Faltou um grande nome para o ataque do Campinense. Renovou com o Rodrigão, que teve os seus bons momentos na Série D, mas também não é um grande centroavante, aquele centroavante de peso, como o pessoal gosta aqui de denominar. O Campinense, Chapinha, Roger Gaúcho, o Thiago Pedra, o volante, que teve uma boa passagem também pelo Macaé, manteve uma base. O Thiago então, Sala, eu acho que dos 3 é a equipe que larga na frente. O próprio diretor do Botafogo, o Giovanni Martinelli, falou aqui que não é o ideal você começar do zero, né? Ele disse aqui pra gente, numa conversa, que o ideal é você chegar a encontrar uma base, um alicerce. Agora ele justificou que alguns jogadores do Botafogo já tinham complementado o seu ciclo, né? Mas realmente você largar como Campinense, com um time já entrosado, com a estrutura que já dispõe, realmente é um passinho na frente, mas no quesito qualidade técnica, eu acho que o Botafogo foi a equipe que foi mais bem sucedida no mercado. Só para resumir, para a gente encerrar, o Botafogo para mim é a equipe que fez as contratações que vão dar certo ou vão decepcionar totalmente. Acho que não vai ter meio termo nessa formação de elenco do Botafogo. Ou esse elenco do Botafogo, esse time do Botafogo vai muito bem ou vai muito mal. Eu não vejo meio termo, né? O Botafogo possa fazer uma campanha mediana, né? Regular, nem bom, nem ruim, nem fere nem cheira. O Campinense, de fato, para mim, é a equipe que manteve uma base e contratou e vai ser cobrada por isso. Interessantes. Eu acho que larga na frente, e aí o trabalho do Francisco Diá vai ser mais exigido, o trabalho do Diá, pelo fato de ter uma base mantida. E eu acho que o 13, dentro do cenário, dentro de todas as dificuldades, trouxe alguns nomes interessantes e por ter o Marcelo Vilar no comando técnico, pode também aprontar em 2016 e precisa aprontar. Vai ser uma equipe boa de você analisar, ver o trabalho do Marcelo Vilar, inclusive trabalhando nessa montagem, né? Você vê que alguns jogadores vieram para o 13 por conta da articulação do Marcelo Vilar. Então é isso. Então essa é a nossa projeção, essa é a nossa análise desse ciclo de contratações dos 3 principais clubes aqui da Paraíba, 13, Campinense e Botafogo.